Eu sei que muita gente diz que mãe aguenta tudo, que mãe perdoa sempre, que o amor de mãe não tem limite, não tem fim, não tem condição. E talvez seja verdade. Mas o que ninguém conta é que, às vezes, esse amor sem limite é justamente o que nos destrói por dentro. Me chamo Marlene Duarte Fonseca, tenho 68 anos, e essa história começa numa cama de hospital, às 3 da tarde de uma quarta-feira chuvosa de março, quando ouvi meu único filho dizer que eu estava inventando doença para chamar atenção, e desligar o telefone na minha cara enquanto eu ainda tentava explicar que mal conseguia respirar. Mas deixa eu voltar um pouco antes. Deixa eu contar como cheguei até aquela cama. Era uma terça-feira comum. Eu tinha acordado cedo, como sempre, tomado meu café com leite e 2 torradas, assistido um pouco do Jornal da Manhã. Precisava ir ao mercado comprar algumas coisas que estavam faltando em casa. Laranjas, principalmente. Eu gosto de fazer suco natural todo dia. Uma mania que tenho desde que o médico disse que eu precisava cuidar melhor da alimentação. Saí de casa por volta das 10 da manhã. O sol estava bonito, apesar de algumas nuvens no horizonte. Caminhei as 4 quadras até o mercado do Seu Antônio, aquele mercadinho de bairro onde todo mundo se conhece. Peguei um carrinho, fui andando pelos corredores com calma, escolhendo as coisas: tomate, cebola, alho, arroz. Nada demais. Foi quando cheguei no corredor das frutas que aconteceu. Eu estava escolhendo as laranjas, apertando uma por uma para ver se estavam boas, quando senti uma coisa estranha no peito. Não era bem uma dor. Era mais como se alguém estivesse apertando meu coração com a mão. Uma pressão que foi aumentando, aumentando, até que eu não conseguia mais puxar o ar direito. Larguei as laranjas. Tentei me apoiar na banca de frutas. Lembro de ver as cores girando na minha frente. O vermelho das maçãs, o amarelo das bananas, o verde dos limões. Tudo misturado num borrão estranho. Ouvi alguém gritar meu nome. Depois, só escuridão. Acordei dentro de uma ambulância, com um paramédico segurando minha mão e falando alguma coisa que eu não conseguia entender direito. Tinha fios grudados no meu peito, uma máscara no meu rosto, um barulho de sirene que parecia vir de muito longe. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas minha voz não saía. O paramédico disse para eu ficar calma, que estava tudo sob controle, que eles estavam me levando para o hospital. Fechei os olhos e rezei. Rezei como não rezava há anos. No hospital, fui levada direto para uma sala de emergência. Fizeram exames, colocaram mais fios em mim, me deram remédios na veia. Eu ficava olhando para aquelas luzes brancas no teto, para aqueles rostos desconhecidos de médicos e enfermeiras e me perguntando se era assim que as coisas iam terminar. Sozinha, num corredor de hospital, sem ninguém da minha família por perto. Depois de algumas horas, me transferiram para um quarto. Um médico jovem, de jaleco branco e óculos redondos, veio conversar comigo. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, pegou minhas mãos nas dele e falou com uma calma que me assustou mais do que qualquer grito. Ele disse que meu coração estava comprometido. Uma condição séria, que vinha se desenvolvendo há tempo, provavelmente, mas que agora tinha dado sinais claros. Explicou que eu precisaria de acompanhamento rigoroso, remédios controlados, exames frequentes, talvez um procedimento, dependendo de como as coisas evoluíssem. E, principalmente, ele fez questão de enfatizar isso. Eu precisaria de alguém por perto. Não podia ficar sozinha, pelo menos não nas próximas semanas. Quando ele saiu, eu fiquei olhando para o teto branco do quarto. Alguém por perto. Parecia tão simples quando ele disse. Mas para mim, naquela cama, aquelas palavras pesavam como chumbo. Eu moro sozinha há quase 17 anos. Desde que Renato se casou e foi morar na casa que eu comprei para ele. Tenho vizinhos simpáticos, uma amiga de infância que mora em outra cidade, mas ninguém que possa simplesmente largar tudo para ficar do meu lado. Ninguém além do meu filho. Peguei o celular com as mãos tremendo. Procurei o nome dele na lista de contatos. Renato, meu único filho. O menino que eu criei sozinha desde os 8 anos de idade. Deixa eu te contar sobre Renato. Ele nasceu numa madrugada de junho, depois de 16 horas de trabalho de parto. Eu tinha 26 anos e achava que sabia o que era amor.
Mas quando colocaram aquele bebê nos meus braços, pela primeira vez na vida, eu entendi que tudo o que eu tinha sentido antes era só um ensaio. Ali, naquele momento, olhando para aquele rostinho enrugado e vermelho, eu soube que faria qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. E fiz. Quando o pai dele foi embora, Renato tinha 8 anos. Foi numa quinta-feira, eu lembro bem. Eduardo chegou do trabalho, sentou na mesa da cozinha e disse que tinha encontrado a felicidade nos braços de outra mulher. Uma mulher de São Paulo, que ele tinha conhecido numa viagem de negócios. Disse que estava de malas prontas, que o advogado entraria em contato comigo sobre a separação e que ele sentia muito. Renato estava no quarto dele, fazendo lição de casa. Eu pedi para Eduardo pelo menos se despedir do filho, explicar alguma coisa. Ele disse que não tinha coragem. Pegou as malas e foi embora. Nunca mais voltou. Naquela noite, deitei na cama do Renato e fiquei abraçada com ele até ele dormir. Ele chorou tanto que o travesseiro ficou ensopado. Perguntou se era culpa dele, se tinha feito alguma coisa errada. Eu disse que não, que às vezes as pessoas vão embora por motivos que a gente não entende, mas que eu nunca ia abandonar ele. Nunca. E eu cumpri essa promessa. Por 34 anos, eu cumpri. Trabalhei em 3 empregos diferentes para sustentar a casa. De manhã, era auxiliar administrativa numa firma de contabilidade. À tarde, dava aulas particulares de português e matemática para crianças do bairro. E de noite, quando Renato já estava dormindo, eu costurava. Pegava encomendas de uma loja de roupas e ficava até as 2, 3 da manhã, fazendo bainhas, ajustes, consertos. Tudo para que meu filho não sentisse falta de nada. Quando Renato passou no vestibular de engenharia, eu chorei de alegria por uma semana inteira. Mas a faculdade era particular e eu não tinha como pagar. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Vendi minha aliança de casamento. Aquela aliança que tinha sido da minha mãe, que eu tinha guardado como a única lembrança de um tempo em que ainda acreditava em amor eterno. Vendi a aliança e usei o dinheiro para pagar o primeiro ano de faculdade. Nos anos seguintes, continuei trabalhando, economizando cada centavo. Renato se formou com louvor. Conseguiu um emprego bom numa empresa de engenharia. Conheceu Janaína, se apaixonou, decidiu casar. E eu, como sempre, quis dar tudo para ele. Quando fui demitida da empresa onde trabalhava há 23 anos, recebi uma indenização considerável. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para eu ter um recomeço tranquilo. Só que, em vez de pensar em mim, pensei nele. Usei todo aquele dinheiro para comprar a casa onde ele iria morar com a esposa. Cada centavo. Coloquei no meu nome porque algo em Janaína me deixava desconfiada. Ela me olhava de um jeito que eu não conseguia decifrar. Mas Renato estava feliz. Então eu engoli minhas dúvidas e segui em frente. Foram 17 anos desde aquele casamento. 17 anos em que eu vi meu filho se transformar em alguém que eu mal reconhecia. No começo, ele ligava toda semana. Depois, passou a ligar a cada 15 dias. Depois, uma vez por mês. Nos últimos anos, as ligações só vinham quando ele precisava de alguma coisa. Dinheiro emprestado, fiador para um carro novo, alguém para buscar as crianças na escola quando ele e Janaína não podiam. Eu sempre disse sim. Sempre. Mas naquela cama de hospital, com a máscara de oxigênio no rosto e o monitor cardíaco apitando ao meu lado, eu percebi que talvez tivesse chegado a hora de ouvir um não. Disquei o número dele. Chamou 3 vezes antes de atender. A voz de Renato estava impaciente desde o primeiro alô. Eu conseguia ouvir barulho de fundo, vozes, movimento. Ele parecia estar em algum lugar movimentado. Tentei falar devagar, para não me atrapalhar. Disse que estava no hospital, que tinha passado mal no mercado, que os médicos tinham descoberto um problema no meu coração. Mal consegui terminar a frase. Ouvi a voz de Janaína ao fundo, perguntando quem era. Ele tampou o telefone, mas não o suficiente. Escutei claramente quando disse: "É minha mãe", de novo com drama. Aquelas palavras me acertaram como um soco no peito. De novo com drama. Como se eu ligasse toda hora inventando problemas. Como se eu fosse uma velha chata que não tinha mais o que fazer da vida. Renato voltou ao telefone. O tom dele era aquele que eu conhecia bem. Aquele tom de quem está fazendo um favor enorme em atender. Ele disse que não podia ir até o hospital agora.
que estava organizando a viagem de aniversário de Janaína. Que eles iam para Gramado na semana seguinte, que já estava tudo pago, que eu sabia como era. Perguntou se eu não podia esperar, se não era nada que um remedinho não resolvesse. Tentei explicar que era sério, que o médico tinha falado em procedimento, que eu estava sozinha e com medo. Foi quando ele disse: "Mãe, a senhora está inventando doença para chamar atenção. Toda vez é isso. Quando não é uma coisa, é outra. A senhora quer que a gente cancele a viagem? É isso?" Fiquei muda. As palavras travaram na minha garganta. "Olha, qualquer coisa me manda mensagem, mas agora não dá." E desligou. Fiquei ali, segurando o celular contra o peito, sentindo as lágrimas escorrerem para dentro da máscara de oxigênio. O monitor cardíaco começou a apitar mais rápido e uma enfermeira entrou correndo no quarto. Ela viu meu estado, segurou minha mão, perguntou o que tinha acontecido, se eu queria que ela ligasse para alguém da família. Eu disse que não tinha mais ninguém. E naquele momento, deitada naquela cama, sozinha, com o barulho da chuva batendo na janela e o som dos aparelhos marcando meus batimentos, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era tristeza. Tristeza eu conhecia bem. Tinha sentido quando meu marido foi embora, quando minha mãe faleceu, quando percebi que estava envelhecendo sozinha. Era outra coisa. Era como se algo dentro de mim estivesse finalmente acordando. Uma parte que tinha ficado adormecida durante décadas, sufocada por tantos sacrifícios, tantas renúncias, tantas vezes em que eu coloquei as necessidades dos outros na frente das minhas. Olhei para o teto branco daquele quarto de hospital. Ouvi a chuva lá fora, sentindo cada gota como se estivesse lavando alguma coisa antiga dentro de mim. E tomei uma decisão. Se meu filho achava que eu estava inventando doença para chamar atenção, então eu ia parar de chamar. Ia parar de implorar por migalhas de afeto. Ia parar de ser a mãe que sempre dizia sim, que sempre perdoava, que sempre deixava tudo passar. Pela primeira vez em 42 anos, eu ia cuidar de mim. A enfermeira voltou com um calmante e ficou do meu lado até eu adormecer. Antes de fechar os olhos, pedi uma coisa a ela. Pedi que, na manhã seguinte, ela descobrisse se existia algum cartório que fizesse atendimento em hospital. Ela me olhou com estranheza, mas anotou o pedido. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sonhar. Mas antes de adormecer completamente, uma última imagem passou pela minha cabeça. Era Renato, pequeno, de pijama azul, chorando no meu colo depois que o pai foi embora. E eu, prometendo que nunca ia abandonar ele. Nunca. Eu cumpri minha promessa durante 34 anos. Ele quebrou a dele em 1 minuto e 43 segundos. Naquela noite, enquanto a chuva continuava caindo lá fora e os aparelhos monitoravam meu coração cansado, uma nova Marlene começou a nascer. Uma Marlene que eu não conhecia, que tinha ficado escondida durante décadas debaixo de tantas camadas de sacrifício e abnegação. E essa Marlene, eu descobriria em breve, tinha muito mais força do que qualquer um, inclusive eu mesma, jamais imaginou. Porque os sonhos, eu descobriria nos dias seguintes, estavam apenas começando. E alguns desses sonhos iam se transformar em decisões. Decisões que mudariam tudo, para sempre. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela do quarto de hospital. Por um momento, esqueci onde estava. Achei que estava em casa, na minha cama, e que tudo tinha sido um pesadelo. Mas então senti os fios no peito, a agulha no braço, o cheiro de desinfetante no ar. E lembrei da ligação. Lembrei das palavras do Renato. Lembrei da enfermeira me olhando com pena enquanto eu chorava sozinha naquela cama. Mas também lembrei de outra coisa. Do pedido que eu tinha feito antes de dormir. O cartório. A enfermeira do turno da manhã era diferente da que tinha cuidado de mim na noite anterior. Se chamava Dona Célia, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil que me lembrava minha mãe. Ela entrou no quarto, empurrando um carrinho com café da manhã, e me olhou com aquele jeito que só mulheres da nossa idade conseguem ter. Um jeito de quem entende sem precisar de explicação. Ela disse que a colega do turno da noite tinha deixado um recado. Que tinha pesquisado sobre cartórios que faziam atendimento hospitalar e que sim, existia esse serviço. Custava um pouco mais caro, mas era possível. Perguntou se eu queria o telefone. Eu disse que sim. Dona Célia me olhou por um momento,
como se estivesse avaliando alguma coisa. Depois perguntou, com a voz baixa, se eu tinha certeza do que estava fazendo. Disse que já tinha visto muitas coisas naquele hospital, muitas famílias se destruindo por causa de herança, de testamento, de dinheiro. Perguntou se eu não queria pensar mais um pouco, esperar ficar melhor, conversar com alguém. Olhei nos olhos dela e disse que eu tinha pensado a vida inteira. Que tinha passado 42 anos pensando nos outros, colocando as necessidades dos outros na frente das minhas, sacrificando meus sonhos para realizar os sonhos de quem eu amava. E que agora, naquela cama de hospital, sozinha, eu finalmente tinha entendido uma coisa que deveria ter entendido há muito tempo. Ela ficou em silêncio, esperando. Eu disse que meu filho achava que eu estava inventando doença para chamar a atenção. Que tinha desligado o telefone na minha cara para ir organizar uma viagem de luxo com a esposa. Que eu tinha criado ele sozinha, vendido minha aliança de casamento para pagar a faculdade dele, comprado a casa onde ele morava com o dinheiro da minha indenização. E que, em troca de tudo isso, tinha recebido desprezo. Dona Célia não disse nada. Apenas pegou minha mão e apertou. Depois me deu o número do cartório e saiu do quarto. Fiquei ali, olhando para aquele papel com o telefone anotado. Era um número comum, 10 dígitos, nada de especial. Mas para mim, naquele momento, aquele papel representava muito mais do que uma ligação. Representava uma escolha que eu estava prestes a fazer pela primeira vez na vida. Liguei para o cartório às 9 da manhã. Expliquei minha situação, disse que estava internada e que precisava fazer alterações no meu testamento. A atendente foi muito profissional. Disse que o serviço de atendimento hospitalar estava disponível, que custava uma taxa adicional e que eu precisaria de 2 testemunhas presentes no momento da assinatura. Marquei para o dia seguinte, às 2 da tarde. Depois de desligar, fiquei pensando nas testemunhas. Eu não conhecia ninguém naquele hospital além das enfermeiras. Não tinha família por perto, não tinha amigos que pudessem vir com tanta urgência. Por um momento, me senti perdida. Foi quando Dona Célia voltou ao quarto. Ela disse que tinha ouvido minha conversa com o cartório sem querer, que a porta estava aberta. Pediu desculpas pela intromissão, mas disse que, se eu precisasse de testemunhas, ela e uma colega poderiam ajudar. Disse que não era a primeira vez que fazia isso, que infelizmente muitos idosos chegavam naquele hospital sozinhos e precisavam resolver assuntos urgentes sem ter ninguém por perto. Eu agradeci de coração. Pela primeira vez em dias, senti que não estava completamente sozinha. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava pensando no testamento antigo, naquele que eu tinha feito há 10 anos. Lembrava de cada cláusula, de cada palavra que eu tinha escolhido com tanto cuidado. Na época, parecia tão certo deixar tudo para Renato. Ele era meu único filho, meu único herdeiro, a única família que eu tinha. Quem mais receberia o que eu deixasse para trás? Mas agora, deitada naquela cama, eu via as coisas de forma diferente. Eu tinha 3 bens principais. O primeiro era a casa onde Renato morava com Janaína e as crianças. Uma casa de 3 quartos, num bairro bom, que eu tinha comprado com toda a minha indenização. A escritura estava no meu nome, sempre esteve. Renato sabia disso, mas com o tempo foi agindo como se a casa fosse dele. Reformou sem me pedir opinião, trocou os móveis, fez mudanças estruturais. Janaína uma vez disse na minha frente que quando a casa fosse deles oficialmente, iam derrubar a parede da cozinha para fazer um conceito aberto. Eu não disse nada na hora. Engoli, como sempre engoli. O segundo bem era meu apartamento no centro. Um apartamento pequeno, de 2 quartos, que eu tinha comprado há 15 anos como investimento. Ficou alugado durante muito tempo, e o dinheiro do aluguel me ajudava a complementar a aposentadoria. O inquilino tinha saído 2 meses antes, e eu ainda não tinha alugado de novo. Na época, achei que era um problema. Agora, via como uma bênção. O terceiro bem eram minhas economias. Não era muito, mas era o suficiente. Dinheiro que eu tinha juntado ao longo dos anos, guardando um pouco de cada salário, de cada aluguel, de cada trabalho extra. Tinha também alguns investimentos que um gerente do banco tinha me convencido a fazer e que tinham rendido razoavelmente bem. No testamento antigo, tudo ia para Renato. A casa,
o apartamento, as economias, os investimentos. Tudo. Eu achava que era o certo, que era o que uma mãe deveria fazer. Deixar tudo para o filho, para que ele pudesse ter uma vida melhor, para que ele nunca passasse necessidade. Mas naquela noite, eu me fiz uma pergunta que nunca tinha me feito antes. E se eu morresse amanhã? E se meu coração, cansado de tanto bater sozinho, simplesmente parasse? O que aconteceria? Renato herdaria tudo. A casa onde já morava, o apartamento, o dinheiro. Ele e Janaína ficariam confortáveis, seguros, sem preocupações financeiras. E eu? Eu seria apenas uma lembrança incômoda, uma velha que inventava doença para chamar atenção. E que finalmente tinha parado de incomodar. Aquela ideia me revoltou de um jeito que eu não esperava. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre reconhecimento. Era sobre valor. Era sobre ser vista como pessoa. Não como um banco. Não como uma babá de plantão. Não como um recurso descartável. Eu merecia mais do que isso. Depois de tudo que eu tinha feito, depois de todos os sacrifícios, depois de todas as noites sem dormir, das mãos calejadas de tanto costurar, dos sonhos engolidos para que o sonho do meu filho pudesse existir, eu merecia mais do que ser tratada como um estorvo. E foi nesse momento que eu decidi exatamente o que iria fazer. No dia seguinte, às 2 da tarde em ponto, o tabelião chegou. Era um senhor alto, de cabelos brancos e terno escuro, que carregava uma pasta de couro e um notebook. As 2 testemunhas, Dona Célia e uma colega dela, chamada Sandra, já estavam no quarto, sentadas nas cadeiras ao lado da cama. O tabelião se apresentou, explicou o procedimento, perguntou se eu estava em plenas condições mentais para fazer aquele ato. Eu disse que sim, que nunca tinha estado tão lúcida na vida. Ele sorriu discretamente e abriu o notebook. Começamos pelo básico. Meu nome completo, meus documentos, minha situação civil. Viúva, eu disse, embora tecnicamente fosse divorciada. Eduardo nos abandonou quando Renato tinha apenas 8 anos. Faz mais de 3 décadas. Na época, ele simplesmente foi embora e nunca formalizou nada. A separação oficial só saiu anos depois, quando eu mesma corri atrás da papelada. Mas na minha cabeça, eu sempre fui viúva de um casamento que tinha acabado naquela quinta-feira, quando ele pegou as malas e disse que tinha encontrado a felicidade nos braços de outra mulher. Depois, o tabelião perguntou sobre os bens. Eu listei tudo: a casa, o apartamento, as economias, os investimentos. Ele anotou cada item com cuidado, pedindo documentos, verificando valores. E então veio a pergunta que importava. E para quem a senhora deseja deixar esses bens? Respirei fundo. Olhei para Dona Célia, que me deu um aceno discreto de encorajamento. Olhei para a janela, onde o sol da tarde entrava suavemente. E então comecei a falar. A casa, eu disse, deveria ser destinada a uma instituição que cuidava de idosos em situação de abandono. Eu tinha pesquisado no celular durante a noite. Tinha encontrado uma organização séria, com boa reputação, que ajudava pessoas como eu. Pessoas que tinham dado tudo pela família e tinham sido descartadas quando não eram mais úteis. A casa seria vendida e o dinheiro usado para ajudar essas pessoas. Era irônico, eu sei, mas me parecia justo. O tabelião anotou sem expressar nenhuma emoção, profissional até o fim. O apartamento, eu continuei, deveria ser dividido igualmente entre meus 2 netos, Pedro, de 14 anos, e Isabela, de 11. Mas com uma condição importante: eles só teriam acesso ao bem quando completassem 25 anos. Até lá, o apartamento ficaria sob a administração de um advogado de confiança, alugado, gerando renda que seria guardada para eles. Os pais, Renato e Janaína, não poderiam tocar em 1 centavo sequer. O tabelião levantou os olhos do notebook. Perguntou se eu tinha certeza dessa cláusula, explicou que poderia gerar conflitos familiares. Eu disse que era exatamente o que eu queria, que meus netos eram inocentes nessa história toda, que eles mereciam ter algo meu, mas que eu não confiava nos pais deles para administrar esse patrimônio. As economias, eu disse, seguiriam a mesma lógica. Divididas entre Pedro e Isabela, com acesso aos 25 anos, sob administração profissional. O tabelião anotou tudo. Depois perguntou sobre Renato. E para seu filho? O que a senhora deseja deixar?
Eu fiz uma pausa. Aquela era a parte mais difícil. A parte que eu tinha ensaiado na minha cabeça a noite inteira. Para meu filho, eu disse com a voz firme, eu deixo uma carta. O tabelião me olhou por cima dos óculos. Apenas uma carta? Apenas uma carta. Que eu vou escrever e anexar a esse testamento. Uma carta explicando por que tomei essas decisões. Uma carta que eu espero que ele leia com atenção. Dona Célia soltou um suspiro baixo. Sandra olhava para o chão. O tabelião apenas assentiu e continuou digitando. Levamos quase 2 horas para finalizar todos os detalhes. Quando terminamos, ele imprimiu o documento, leu em voz alta cada cláusula, perguntou mais uma vez se eu tinha certeza de tudo. Eu disse que sim. Assinei. As testemunhas assinaram. O tabelião carimbou, guardou uma cópia, me entregou outra. Quando ele saiu, fiquei olhando para aquele papel nas minhas mãos. Um documento simples, algumas páginas, algumas assinaturas. Mas aquele papel representava algo muito maior. Representava a primeira vez na minha vida que eu tinha colocado minha dignidade em primeiro lugar. Dona Célia se aproximou da cama. Perguntou se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu disse que não, que estava ótima. E era verdade. Ela hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo. Depois falou com a voz baixa. Dona Marlene, eu sei que não é da minha conta, mas a senhora fez a coisa certa. Eu vejo tanta coisa aqui nesse hospital, tantos filhos que abandonam os pais, tantos idosos que ficam sozinhos esperando uma visita que nunca vem. A senhora pelo menos teve coragem de reagir. A maioria não tem. Agradeci com um aceno de cabeça, porque as palavras tinham sumido. Naquela noite, pela primeira vez desde que tinha chegado ao hospital, eu dormi em paz. Não porque meus problemas tinham acabado, eles estavam apenas começando, mas porque eu finalmente tinha feito algo por mim. Enquanto eu fechava os olhos, em algum lugar de Gramado, Renato e Janaína provavelmente estavam brindando numa vinícola, tirando fotos para as redes sociais. Uma vida que, em grande parte, eu tinha financiado com meu suor e meus sonhos engolidos. Eles não faziam ideia do que eu tinha acabado de assinar. Não faziam ideia de que, em 3 meses, um envelope chegaria pelo correio. Um envelope que faria Renato atravessar a cidade às pressas, dirigindo com as mãos suadas, o coração disparado. Não faziam ideia de que ele apareceria na porta do meu apartamento num sábado de manhã, segurando aquele papel com as mãos tremendo, o rosto pálido, os olhos arregalados, a voz falhando quando perguntasse: Mãe, o que é isso? Mas isso eu só descobriria depois. Naquela noite, eu apenas dormi, pela primeira vez em anos, com a consciência leve. Porque a mulher que tinha acordado chorando naquela cama de hospital, depois de ser desligada na cara pelo próprio filho, já não existia mais. No lugar dela, tinha nascido alguém novo. Alguém que finalmente tinha aprendido que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Recebi alta do hospital numa sexta-feira de manhã, 8 dias depois de ter sido internada. O médico me chamou no consultório, explicou todos os cuidados que eu precisaria ter daqui para frente, me entregou uma lista de remédios e outra de exames que eu deveria fazer nas próximas semanas. Disse que meu coração tinha respondido bem ao tratamento inicial, mas que eu precisaria de acompanhamento rigoroso. Perguntou se eu tinha alguém em casa para me ajudar. Eu disse que sim. Menti. Na verdade, eu não tinha ninguém. Mas também não queria dar a ele motivo para me manter internada. Eu precisava sair dali. Precisava ir para o meu apartamento, o lugar que seria meu refúgio a partir de agora. O lugar onde eu começaria minha nova vida. Dona Célia me ajudou a arrumar minhas coisas. Não era muita coisa. A bolsa que eu tinha levado para o mercado naquele dia, algumas roupas que uma assistente social tinha conseguido buscar na minha casa, os documentos do hospital e o envelope com a cópia do Novo Testamento, que eu guardava como se fosse um tesouro. Antes de eu sair, ela segurou minhas mãos e me olhou nos olhos. Dona Marlene, a senhora tem meu telefone. Se precisar de qualquer coisa, me liga. Qualquer coisa mesmo. Eu agradeci com um abraço. Aquela mulher, que eu tinha conhecido há apenas uma semana, tinha feito mais por mim do que meu próprio filho tinha feito em anos. Peguei um táxi na porta do hospital. O motorista era um senhor simpático, de bigode grisalho, que puxou conversa durante todo o trajeto.
Perguntou se eu estava melhor, se tinha ficado muito tempo internada, se tinha família esperando em casa. Respondi com meias palavras, olhando pela janela, vendo a cidade passar como se fosse a primeira vez. Quando chegamos ao meu apartamento, o motorista fez questão de me ajudar a subir com as sacolas. Eu moro no 3º andar e o prédio não tem elevador. Ele subiu comigo, devagar, segurando meu braço nas escadas, como se eu fosse de porcelana. Quando chegamos na porta, ele se despediu com um sorriso e não quis aceitar gorjeta. A senhora cuida dessa saúde, viu? E se precisar de táxi, me liga. Meu nome é seu Jorge. Entrei no apartamento e fechei a porta atrás de mim. O silêncio me envolveu como um cobertor. Fiquei ali parada por um momento, olhando ao redor, sentindo o cheiro de lugar fechado, vendo a poeira que tinha se acumulado nos móveis durante os dias que eu estive fora. Era um apartamento pequeno, mas aconchegante. Tinha uma sala com sofá e televisão, uma cozinha americana, 2 quartos e um banheiro. As janelas davam para uma rua arborizada, e quando eu abria as cortinas, o sol entrava bonito pela manhã. Eu tinha comprado aquele lugar há 15 anos, pensando no futuro, sem saber que o futuro chegaria daquele jeito. Larguei as sacolas no sofá e fui até a janela. Abri as cortinas e deixei a luz entrar. Respirei fundo, sentindo o ar fresco no rosto. E então, pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido, eu chorei. Não era um choro de tristeza, era um choro de alívio, de libertação. De perceber que eu tinha sobrevivido, não só à crise do coração, mas a décadas de anulação, de invisibilidade, de amor não correspondido. Chorei por uns 10 minutos, sentada no chão da sala, com as costas apoiadas na parede e o sol aquecendo meu rosto. Depois, levantei, lavei o rosto no banheiro e comecei a organizar minha nova vida. A primeira coisa que fiz foi ligar para a Dona Zélia, minha vizinha do apartamento de cima. Eu tinha o telefone dela guardado há anos, mas raramente ligava. Dona Zélia era uma senhora de 72 anos, viúva como eu, que morava sozinha e passava os dias cuidando de plantas na varanda e assistindo novela. A gente se cumprimentava no corredor, trocava receitas de vez em quando, mas nunca tinha sido próximas de verdade. Quando ela atendeu, expliquei que tinha ficado internada e que estava precisando de ajuda com algumas coisas básicas, compras no mercado, principalmente. Ela não deixou eu terminar de falar. Dona Marlene, por que a senhora não me avisou? Eu desci esses dias e estranhei o silêncio no apartamento da senhora. Pensei que tinha viajado. Espera aí que eu já vou descer. 5 minutos depois, Dona Zélia estava na minha porta com um pote de sopa de legumes nas mãos e um sorriso enorme no rosto. Ela entrou como um furacão, foi direto para a cozinha esquentar a sopa e, enquanto mexia a panela, foi fazendo 1000 perguntas sobre o que tinha acontecido. Eu contei tudo. Desde o desmaio no mercado até a ligação para Renato, desde as palavras cruéis dele até a decisão de mudar o testamento. Dona Zélia ouvia em silêncio, os olhos arregalados, a colher de pau parada no ar. Quando terminei de contar, ela ficou quieta por um momento. Depois disse com a voz firme: Dona Marlene, a senhora fez muito bem mesmo. Eu conheço esse tipo de filho. Meu próprio irmão era assim com a nossa mãe. Sugou tudo dela enquanto ela estava viva e depois brigou pela herança no velório. A senhora está certíssima em se proteger. Aquelas palavras me deram uma força que eu não esperava. Não era só Dona Célia no hospital que entendia minha situação. Era também Dona Zélia, ali do meu lado, validando minhas decisões. Talvez eu não estivesse tão sozinha quanto pensava. Nos dias seguintes, fui me adaptando à nova rotina. Acordava cedo, tomava meus remédios, fazia um café da manhã leve. Dona Zélia aparecia quase todo dia, às vezes para trazer comida, às vezes só para conversar. Ela me ajudou a fazer as compras da semana, a organizar os armários, a criar uma rotina que fizesse sentido para minha nova realidade. Uma semana depois da alta, liguei para Teresa, minha amiga de infância que morava em Ribeirão Preto. A gente se conhecia desde os 7 anos de idade, tinha estudado na mesma escola, tinha sido madrinha uma da outra nos casamentos. Teresa era a pessoa que mais me conhecia no mundo, e eu precisava ouvir a voz dela. Quando atendeu e ouviu minha voz, ela já percebeu que tinha alguma coisa errada. Marlene, o que aconteceu? Sua voz está diferente. Contei tudo de novo. A internação, a ligação,
As palavras do Renato, o testamento. Teresa ficou em silêncio durante toda a história, e eu conseguia ouvir a respiração dela do outro lado da linha, cada vez mais pesada. Quando terminei, ela disse apenas: "Eu vou aí." Tentei dizer que não precisava, que eu estava bem, que ela não precisava se preocupar. Mas Teresa era teimosa como uma mula, e 2 dias depois estava tocando a campainha do meu apartamento com uma mala na mão e lágrimas nos olhos. Ela ficou comigo por uma semana inteira. Uma semana em que a gente conversou sobre tudo, desde a infância até o presente. Ela me contou sobre os problemas dela, sobre os filhos que também não ligavam tanto quanto deveriam, sobre a solidão de envelhecer num mundo que parece ter esquecido que velhos também são gente. Numa noite, sentadas na varanda com uma garrafa de vinho entre nós, Teresa me perguntou: "Marlene, você se arrepende de ter mudado o testamento?" Eu pensei por um momento antes de responder. Não, não me arrependo. Mas também não sinto alegria. Sinto só paz. Sinto que finalmente fiz alguma coisa por mim pela primeira vez na vida. E isso, Teresa, não tem preço. Ela assentiu em silêncio, encheu minha taça de vinho e brindamos ao recomeço. Enquanto tudo isso acontecia na minha vida, Renato e Janaína estavam em Gramado. Eu sabia porque via as fotos nas redes sociais. Não tenho Instagram, mas Dona Zélia tem, e ela me mostrou. Fotos dos dois em vinícolas, em restaurantes chiques, em passeios de Maria Fumaça. Janaína postava tudo com legendas cheias de hashtags sobre gratidão, sobre amor, sobre família abençoada. Família abençoada. Eu olhei para aquelas fotos e não senti raiva. Senti apenas um vazio, uma distância, como se estivesse olhando para estranhos. Aquele homem sorrindo ao lado da esposa, segurando uma taça de vinho tinto, não parecia o mesmo menino que eu tinha embalado para dormir durante tantas noites. O mesmo menino que chorava no meu colo, pedindo para o pai voltar. Em algum momento do caminho, eu tinha perdido meu filho. Ou talvez ele nunca tivesse sido realmente meu. Talvez eu tivesse passado a vida inteira amando uma ideia, uma esperança, uma projeção do que eu queria que ele fosse. E agora, aos 68 anos, eu finalmente estava enxergando a realidade. 2 semanas depois da minha alta, recebi uma mensagem de Janaína no celular. "Oi, dona Marlene, tudo bem? A gente voltou de viagem ontem. Foi maravilhoso. Queria saber se a senhora pode ficar com Pedro e Isabela no sábado. A gente tem um casamento em Campinas e volta só no domingo. As crianças adoram ficar com a vovó. Beijos." Li aquela mensagem 3 vezes. Depois, 4. Depois, perdi a conta. Não tinha nenhuma pergunta sobre minha saúde, nenhuma menção à internação, nenhum pedido de desculpas, nenhuma preocupação. Apenas o pedido de sempre: cuide das crianças, para a gente. Durante toda a viagem, nenhum dos dois tinha me ligado. Nenhum dos dois tinha mandado mensagem perguntando se eu estava viva. E agora, a primeira comunicação depois de semanas era isso: um pedido para eu servir de babá. Fiquei olhando para o celular por muito tempo. Meus dedos tremiam, mas não era de fraqueza. Era de algo diferente. Algo que eu não tinha sentido em muito tempo. Era indignação. Finalmente, depois de respirar fundo várias vezes, eu respondi. 3 palavras apenas. Não vai dar. Não dei explicação. Não pedi desculpas. Não inventei desculpa. Apenas não vai dar. A resposta de Janaína veio em segundos. Ué, por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu poderia ter explicado. Poderia ter dito que tinha ficado internada por 8 dias, que quase tinha partido por causa de uma crise no coração, que o filho dela tinha desligado o telefone na minha cara enquanto eu estava sozinha numa cama de hospital. Poderia ter jogado tudo na cara dela, ter feito um escândalo, ter exigido um pedido de desculpas. Mas não fiz nada disso. Apenas respondi: não estou em condições. Procurem outra pessoa. E desliguei o celular. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto do meu apartamento, eu senti algo que não sentia há décadas: liberdade. A liberdade de dizer não. A liberdade de não me explicar. A liberdade de não me desculpar por colocar minhas necessidades em primeiro lugar. Eu tinha passado 42 anos sendo a mãe que dizia sim para tudo. A mãe que estava sempre disponível, sempre pronta para ajudar, sempre colocando os outros na frente. E, em troca, tinha recebido desprezo, indiferença,
abandono. Mas essa mãe não existia mais. No lugar dela, tinha nascido uma mulher que finalmente entendia seu próprio valor. Uma mulher que não precisava da aprovação dos outros para se sentir completa. Uma mulher que tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, que amor próprio não é luxo, é necessidade. Do outro lado da cidade, Renato provavelmente estava recebendo a notícia de que a mãe dele tinha recusado cuidar dos netos. Provavelmente estava bufando de raiva, reclamando para Janaína sobre como eu era difícil, como eu sempre complicava as coisas. Ele não sabia ainda que isso era apenas o começo. Não sabia que, em menos de 3 meses, receberia um envelope que mudaria tudo. Não sabia que um dia apareceria na porta do meu apartamento com as mãos tremendo e o rosto pálido, segurando um papel que ele mal conseguiria acreditar que era real. Mas eu sabia. E enquanto ele seguia sua vida achando que tudo estava sob controle, eu seguia a minha, finalmente em paz. Porque algumas verdades demoram para chegar. Mas quando chegam, chegam com força. 3 meses se passaram desde aquela internação. 3 meses em que eu aprendi a viver de um jeito completamente diferente. Minha rotina tinha mudado por completo. Acordava todo dia às 6 da manhã, tomava meus remédios com um copo de água, fazia um café da manhã caprichado. Depois, caminhava pelo bairro durante meia hora, como o médico tinha recomendado. Voltava para casa, tomava banho e o resto do dia era meu. Completamente meu. Tinha descoberto prazeres simples que há anos eu tinha esquecido. Ler um livro inteiro numa tarde de chuva. Assistir a um filme sem ser interrompida. Cozinhar uma receita nova só porque eu tinha vontade. Tomar um vinho na varanda enquanto o sol se punha, conversando com Dona Zélia. Minha saúde tinha melhorado muito. O médico estava impressionado com minha recuperação. Disse que meu coração estava respondendo bem ao tratamento, que os exames estavam dentro do esperado, que eu podia ter uma vida normal desde que mantivesse os cuidados. Saí daquela consulta sentindo que tinha ganhado uma segunda chance. E dessa vez, eu não ia desperdiçar. Naqueles 3 meses, Renato me ligou 2 vezes. Apenas 2. A primeira foi uma semana depois do episódio da mensagem de Janaína. Ele ligou num domingo à noite e eu quase não atendi. Quando vi o nome dele piscando na tela, meu coração disparou. Mas não de saudade, de ansiedade, de não saber o que esperar. Atendi no quarto toque. A voz dele estava irritada desde o início. Disse que Janaína tinha contado que eu tinha recusado ficar com as crianças, que ele não entendia por que eu estava agindo assim, que as crianças tinham ficado tristes porque a avó não quis ver eles. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ele terminou de falar, eu disse apenas: Renato, eu fiquei internada por 8 dias. Você sabia disso? Silêncio do outro lado da linha. Eu te liguei do hospital, lembra? Você disse que eu estava inventando doença para chamar atenção e desligou na minha cara. Mais silêncio. Então não, eu não vou ficar com as crianças. Não agora. Não enquanto eu ainda estiver me recuperando de uma crise que quase me levou embora. Uma crise que você achou que era drama. Ele tentou se justificar. Disse que não sabia que era sério, que eu sempre reclamava de alguma coisa que ele achou que era exagero. Mas eu não quis ouvir. Disse que precisava descansar e desliguei. A segunda ligação veio 1 mês depois. Dessa vez, o tom era diferente. Mais suave, quase gentil. Renato disse que queria me visitar, que as crianças estavam com saudade, que ele queria resolver as coisas entre nós. Eu disse que ele podia vir quando quisesse, mas que não esperasse que as coisas voltassem a ser como antes, que eu tinha mudado, que algumas decisões já tinham sido tomadas e não tinham volta. Ele perguntou que decisões eram essas. Eu disse que ele saberia na hora certa. Renato nunca veio me visitar. Enquanto isso, eu ia reconstruindo minha vida aos poucos. Tinha feito amizade com outras mulheres do prédio, participava de um grupo de caminhada no parque toda terça e quinta, tinha me inscrito num curso de pintura para a terceira idade no centro comunitário. Numa dessas aulas, conheci Dona Aparecida, uma senhora de 70 anos com uma história parecida com a minha. Filhos que só apareciam quando precisavam de alguma coisa. Netos que ela mal via, uma vida inteira dedicada a pessoas que não reconheciam seu valor. A gente se identificou imediatamente. Numa tarde, tomando café depois da aula, ela me perguntou: Dona Marlene, a senhora já pensou em escrever?
Colocar tudo isso no papel, às vezes, ajuda a botar para fora o que a gente carrega. Aquela pergunta ficou na minha cabeça por dias. Eu ainda precisava escrever a carta para Renato. Aquela carta que seria anexada ao testamento que ele só receberia quando eu partisse. A carta que diria tudo que eu nunca tive coragem de dizer em voz alta. Numa noite de quinta-feira, sentei na mesa da cozinha com um caderno e uma caneta. O prédio estava em silêncio, e eu tinha apenas a luz do abajur me fazendo companhia. Comecei a escrever. Renato, meu filho, se você está lendo esta carta, é porque eu já parti. E antes de ir embora deste mundo, eu precisava que você soubesse de algumas coisas que eu nunca consegui dizer enquanto estava viva. As palavras foram saindo como uma represa que finalmente se rompe. Escrevi sobre a noite em que o pai dele foi embora e eu prometi que nunca ia abandoná-lo. Sobre os 3 empregos. Sobre a aliança da minha mãe que eu vendi para pagar a faculdade dele. Sobre a casa que eu comprei com todo o dinheiro da minha indenização. Escrevi sobre as ligações que foram ficando cada vez mais raras. Sobre as visitas que só aconteciam quando ele precisava de alguma coisa. Sobre a sensação de ser invisível, de existir apenas quando era conveniente. E escrevi sobre aquele dia no hospital. Sobre a ligação que durou 1 minuto e 43 segundos. Sobre as palavras que ele disse. A senhora está inventando doença para chamar atenção. E sobre como aquela frase tinha mudado tudo. Eu não estou fazendo isso por vingança, meu filho. Estou fazendo porque finalmente entendi que eu também mereço ser cuidada. Que eu também mereço respeito. Que amor de mãe não pode ser uma via de mão única para sempre. A casa vai para uma instituição que cuida de idosos abandonados. Pessoas como eu fui naquele hospital. Pessoas que deram tudo pela família e foram esquecidas quando precisaram de ajuda. O dinheiro vai para seus filhos, meus netos, quando eles completarem 25 anos. Eles são inocentes nisso tudo e eu quero que tenham algo meu, algo que veio do meu trabalho, da minha luta. E para você, eu deixo esta carta, porque é tudo que eu tenho para te dar agora. Palavras. Verdades que eu deveria ter dito há muito tempo, mas que nunca tive coragem. Eu te amo, Renato. Sempre amei e sempre vou amar. Mas aprendi, tarde demais, que amar alguém não significa deixar essa pessoa te machucar para sempre. Espero que um dia você entenda. Sua mãe, Marlene. Quando terminei de escrever, eram 3 da manhã. Eu tinha chorado tanto que o papel estava manchado em alguns lugares. Mas era uma carta honesta, era tudo o que eu precisava dizer. Guardei a carta num envelope, escrevi o nome de Renato na frente e coloquei junto com a cópia do testamento na gaveta do criado mudo. Ali ficaria, esperando o dia em que seria entregue. O que eu não sabia era que esse dia chegaria muito antes do que eu imaginava, só que de uma forma completamente diferente. Uma semana depois de escrever a carta, numa manhã de sábado, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Quase não atendi, mas alguma coisa me disse para aceitar a ligação. Era o cartório. A atendente explicou que, por conta de uma atualização no registro do imóvel, a casa onde Renato morava, eles precisavam enviar uma notificação formal ao residente. Era procedimento padrão, ela disse. Nada com que eu precisasse me preocupar. Eu agradeci e desliguei. Fiquei parada no meio da sala, segurando o telefone, sentindo meu coração acelerar. Aquilo significava que Renato ia receber um documento do cartório. Um documento que mencionaria alterações no registro do imóvel. Um documento que levantaria perguntas. Perguntas que eu teria que responder. Sentei no sofá e respirei fundo. Eu sabia que esse momento chegaria. Só não esperava que fosse tão cedo. Imaginei Renato abrindo aquele envelope, lendo aquelas palavras, tentando entender o que estava acontecendo. Imaginei a cara dele, a confusão, a raiva, e pela primeira vez em muito tempo, não senti medo. Senti paz. Porque eu tinha feito a coisa certa. Tinha tomado uma decisão que respeitava meu próprio valor, minha própria dignidade. E agora, o que viesse depois, eu estava pronta para enfrentar. Não precisei esperar muito. No sábado seguinte, exatamente uma semana depois da ligação do cartório, às 9 da manhã, a campainha do meu apartamento tocou. Eu estava na cozinha, preparando café. O som me pegou de surpresa. Dona Zélia costumava bater na porta, não tocar a campainha.
Fui até a sala, olhei pelo olho mágico e meu coração parou por um segundo. Era Renato. Ele estava parado do outro lado da porta, segurando um envelope pardo nas mãos. Mesmo através daquela lente distorcida, eu conseguia ver que algo estava errado. O rosto dele estava pálido, quase cinzento. Os ombros estavam curvados. E as mãos? As mãos tremiam tanto que o envelope chacoalhava visivelmente. Respirei fundo. Abri a porta. Renato me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Os olhos dele estavam vermelhos, não sei se de raiva ou de choque. Atrás dele, parada no corredor, estava Janaína. Os braços cruzados, o maxilar travado, os olhos fuzilando na minha direção. Por um longo momento, ninguém disse nada. Então Renato levantou o envelope com as mãos ainda tremendo e disse com a voz falhando: "Mãe, o que é isso?" Eu olhei para o envelope. Olhei para meu filho. Olhei para Janaína, que parecia prestes a explodir. E então, com uma calma que eu mesma não sabia que tinha, eu dei um passo para o lado e disse: "Entrem. Acho que a gente precisa conversar." Eles entraram. Janaína foi direto para a sala e ficou de pé, como se sentar fosse admitir alguma coisa. Renato sentou no sofá, o envelope ainda nas mãos, os olhos fixos em mim. Eu fui até a cozinha, peguei a garrafa de café que tinha acabado de fazer, coloquei em 3 xícaras. Voltei para a sala com a bandeja, coloquei na mesa de centro e sentei na poltrona de frente para eles. Servi o café como se fosse uma visita normal, como se não houvesse um envelope nas mãos do meu filho que ia mudar tudo. Renato não tocou na xícara. Janaína também não. Eles apenas ficaram ali, esperando, enquanto eu tomava um gole do meu café com toda a calma do mundo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, eu coloquei a xícara na mesa e olhei para meu filho. "Você quer saber o que é isso, Renato?" Ele assentiu, incapaz de falar. "É a consequência." Ele franziu a testa confuso. "Consequência de quê?" Eu olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que eu conhecia desde o primeiro segundo de vida. Aqueles olhos que eu tinha visto chorar quando o pai foi embora. Aqueles mesmos olhos que tinham me olhado com indiferença durante anos. De você ter desligado o telefone na cara da sua mãe quando ela estava sozinha numa cama de hospital, achando que ia partir a qualquer momento. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da minha vida. Renato ficou paralisado. A boca dele se abriu, mas nenhum som saiu. O envelope nas mãos dele continuava tremendo, e eu vi quando uma gota de suor escorreu pela têmpora dele. Janaína foi a primeira a reagir. "Dona Marlene, isso é um absurdo. A senhora não pode fazer isso. Aquela casa... A gente mora lá há 17 anos. As crianças cresceram lá. A senhora vai tirar o teto dos seus próprios netos?" Eu olhei para ela com uma calma que me surpreendeu. "Janaína, aquela casa sempre foi minha. Eu comprei com meu dinheiro. Está no meu nome, e eu tenho o direito de decidir o que fazer com ela. Mas a gente achava que era de vocês." Eu completei a frase por ela. "Pois é, vocês achavam muita coisa. Achavam que eu ia estar disponível sempre que precisassem. Achavam que eu ia aceitar qualquer migalha de atenção. Achavam que eu ia continuar sendo a mãe invisível que nunca reclamava de nada." Fiz uma pausa. "Vocês achavam errado." Renato finalmente encontrou a voz. Ela saiu rouca, quase irreconhecível. "Mãe, eu não sabia que era tão sério. No hospital. Eu juro que não sabia." "Se você soubesse o que, Renato? Teria vindo me visitar? Teria cancelado a viagem para Gramado?" Ele baixou os olhos. "Eu vi as fotos. Vocês dois em vinícolas, em restaurantes chiques, sorrindo para as câmeras. Enquanto eu estava sozinha, me recuperando de uma crise que quase me levou embora. Minha voz não tremeu. Minhas mãos não tremeram. 42 anos, Renato. 42 anos eu dediquei a você. E em troca, recebi 1 minuto e 43 segundos de ligação e uma frase que nunca vou esquecer." Ele levantou os olhos, cheios de lágrimas. "Mãe, a senhora está inventando doença para chamar atenção. Foi isso que você disse. Lembra?" O silêncio dele foi a única resposta que eu precisava. Naquele momento, olhando para meu filho desmoronado no sofá, eu não senti raiva, não senti triunfo. Senti apenas uma tristeza antiga finalmente encontrando seu lugar. E junto com a tristeza, havia paz. Só que a conversa ainda não tinha acabado. Renato enxugou os olhos com as costas da mão.
Respirou fundo. E quando levantou o rosto para me olhar, eu vi algo que não esperava. Não era raiva. Não era desprezo. Era um menino de 8 anos que chorava no meu colo pedindo para o pai voltar. E o que ele disse em seguida mudou tudo mais uma vez. Renato me olhou com os olhos marejados e disse, com a voz embargada: "Me perdoa, mãe." 2 palavras. Apenas 2 palavras. Mas foram as 2 palavras que eu esperei a vida inteira para ouvir. Janaína bufou do canto da sala. Cruzou os braços com mais força e disse entre os dentes: "Renato, não é hora para isso. A gente precisa resolver a situação da casa." Mas ele não olhou para ela. Continuou olhando para mim, como se mais ninguém existisse naquela sala. "Eu errei, mãe. Errei muito. E eu sei que não tem desculpa para o que eu fiz. Mas eu preciso que a senhora saiba que eu me arrependo. Todo dia eu me arrependo." Fiquei em silêncio, deixando ele falar. Depois de tantos anos engolindo palavras, agora era a vez dele colocar as dele para fora. Quando a senhora ligou do hospital, eu não pensei. Eu estava estressado com a viagem, com o trabalho, com as contas. E quando vi seu nome no celular, eu só pensei: mais um problema. Eu sei que isso é horrível de admitir, mas é a verdade. Ele passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas que começavam a cair. Mas quando a gente voltou de Gramado e a senhora recusou ficar com as crianças, alguma coisa começou a mudar. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E aí eu liguei, e a senhora me contou da internação, e eu não consegui dormir direito por semanas. Janaína interrompeu de novo. "Renato, pelo amor de Deus, foca no que importa." Dessa vez, ele virou para ela. E o olhar que ele deu foi diferente de qualquer olhar que eu já tinha visto no meu filho. Era um olhar de cansaço, de decepção, de alguém que finalmente estava enxergando alguma coisa que tinha ignorado por muito tempo. "Janaína, cala a boca." Ela arregalou os olhos, chocada. Abriu a boca para responder, mas ele não deixou. "Eu passei 17 anos ouvindo você falar mal da minha mãe. 17 anos ouvindo que ela era dramática, que ela exagerava, que ela queria chamar atenção. E eu acreditei. Eu acreditei em tudo. Porque era mais fácil acreditar em você do que admitir que eu estava abandonando a mulher que deu tudo por mim." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Janaína ficou vermelha, primeiro de choque, depois de raiva. Ela pegou a bolsa que tinha deixado no sofá e disse: "Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Quando você resolver essa palhaçada, me liga." E saiu, batendo a porta com tanta força que os quadros da parede tremeram. Renato não foi atrás dela. Ficou sentado no sofá, olhando para as próprias mãos, respirando fundo. Eu também não disse nada. Apenas esperei. Depois de um longo momento, ele levantou os olhos e perguntou: "Mãe, a senhora me odeia?" A pergunta me pegou de surpresa. Eu pensei por alguns segundos antes de responder. "Não, Renato. Eu não te odeio. Eu nunca conseguiria te odiar. Você é meu filho. Eu te amo desde o primeiro segundo que você nasceu. E vou te amar até o último segundo da minha vida." Ele começou a chorar de verdade. Um choro de criança, de alguém que estava segurando muita coisa por tempo demais. "Mas," eu continuei, "amar alguém não significa aceitar tudo. Amar alguém não significa deixar essa pessoa te machucar para sempre. Eu aprendi isso tarde, Renato. Mas aprendi." Ele assentiu sem conseguir falar. "Eu mudei o testamento porque precisava me proteger, porque precisava mostrar, para mim mesma e para o mundo, que eu tenho valor. Que eu não sou só a mãe do Renato, a avó do Pedro e da Isabela, a mulher que está sempre disponível quando precisam. Eu sou Marlene, e Marlene merece ser respeitada." Ele enxugou os olhos e disse: "A senhora tem razão. A senhora sempre teve razão." Ficamos em silêncio por um tempo. Eu servi mais café, dessa vez ele aceitou. Bebemos juntos, sem pressa, como não fazíamos há anos. Então ele perguntou: "E agora, mãe? O que acontece agora?" Eu coloquei a xícara na mesa e olhei para ele. "Agora a gente recomeça, mas de um jeito diferente. Eu não vou mais ser a mãe que diz sim para tudo. E você não vai mais ser o filho que só aparece quando precisa de alguma coisa. Se a gente for ter uma relação, vai ser uma relação de verdade, com respeito, com presença, com cuidado, dos 2 lados." Ele concordou com a cabeça. "E a casa?" ele perguntou,
hesitante. A casa continua no testamento como está. Quando eu partir, ela vai para a instituição, mas enquanto eu estiver viva, vocês podem continuar morando lá. Não vou expulsar meus netos do único lar que eles conhecem. Vi o alívio passar pelo rosto dele, mas também vi que ele entendeu. Não era uma vitória. Era uma concessão. E concessões têm condições. Mas, Renato, se as coisas voltarem a ser como eram antes, se você voltar a me tratar como invisível, a me ignorar, a só me procurar quando precisar de babá ou de dinheiro, aí eu mudo de ideia. E dessa vez não vai ter conversa. Ele engoliu seco e disse: Eu entendo, mãe. Eu entendo. Renato foi embora naquele dia por volta do meio-dia. Antes de sair, ele me deu um abraço. Um abraço de verdade, apertado, demorado. Como não me dava desde que era adolescente. Quando fechei a porta, encostei as costas nela e respirei fundo. Meu coração estava acelerado, mas não de medo ou de ansiedade, de esperança. Uma esperança cautelosa, é verdade. Mas ainda assim, esperança. Os meses seguintes foram de reconstrução. Renato e Janaína entraram em crise. Uma crise que, segundo ele, já existia há anos, mas que tinha ficado escondida debaixo de aparências e contas compartilhadas. Ela não aceitou o que ele disse naquele dia no meu apartamento. Não aceitou ser confrontada. E, principalmente, não aceitou perder o controle que tinha sobre ele. Nas semanas seguintes, Renato me contou coisas que eu nunca soube. Contou que Janaína sempre fez questão de manter distância entre nós dois, que era ela quem dizia que eu ligava demais, que eu queria atenção demais, que eu era grudenta. Contou que muitas vezes ele quis me visitar, me ligar, me incluir mais na vida da família, mas ela sempre arrumava uma desculpa, um compromisso, um motivo para não acontecer. Eu ouvi tudo sem interromper. Não senti raiva de Janaína. Senti pena. Pena de uma mulher tão insegura que precisava afastar o marido da própria mãe para se sentir no controle. Mas também senti uma tristeza profunda por todos os anos perdidos, por todas as conversas que não tivemos, por todos os abraços que ficaram guardados. 3 meses depois do confronto na minha sala, eles se separaram. Não foi um processo fácil. Houve brigas, advogados, disputas sobre quem ficaria com o quê. Janaína queria a casa, a minha casa, como parte do acordo. Quando descobriu que legalmente ela não tinha direito a nada porque o imóvel estava no meu nome, ficou furiosa. Disse para todo mundo que eu era uma velha manipuladora que tinha destruído a família do próprio filho. Eu deixei ela falar. Palavras de quem está com raiva não me machucam mais. Pedro e Isabela ficaram com o pai. Janaína conseguiu um apartamento alugado do outro lado da cidade e passou a ver as crianças a cada 15 dias. No começo, eles ficaram confusos, tristes, sem entender direito o que estava acontecendo. Mas crianças são mais fortes do que a gente imagina. Isabela me perguntou uma vez, com aquela sinceridade que só criança tem: Vovó, foi por sua causa que o papai e a mamãe se separaram? Eu me abaixei, olhei nos olhos dela e disse a verdade. Não, meu amor. O papai e a mamãe se separaram porque às vezes as pessoas crescem para lados diferentes. Não foi culpa de ninguém. E, principalmente, não foi culpa sua nem do Pedro. Ela me abraçou apertado e disse: Eu gosto mais de vir aqui agora, vovó. Antes a mamãe não deixava a gente ficar muito tempo. Aquela frase me partiu o coração e, ao mesmo tempo, me deu uma alegria enorme. Eu finalmente estava tendo a chance de ser avó de verdade. E eu, aos poucos, fui me tornando parte da vida deles de verdade. Não como a avó que aparecia só para fazer favor, mas como a avó que estava presente, que perguntava sobre a escola, que ouvia sobre os amigos, que assistia junto os filmes que eles gostavam. Pedro me ensinou a jogar videogame. Isabela me mostrou as danças que ela aprendia na internet. Coisas simples, mas que significavam o mundo para mim. Renato passou a me visitar toda semana. Às vezes trazia as crianças, às vezes vinha sozinho. A gente conversava sobre tudo, sobre o trabalho dele, sobre minha saúde, sobre o passado, sobre o futuro. Conversas que a gente deveria ter tido há anos, mas que nunca aconteceram porque sempre tinha alguma coisa mais urgente, mais importante. Num desses domingos, enquanto tomávamos café na minha varanda, ele me perguntou: Mãe,
Aquela carta que a senhora mencionou no testamento? A senhora ainda vai me dar só quando partir? Eu olhei para ele e sorri. Eu ia, mas acho que você já ouviu tudo que estava escrito nela. Não precisa mais esperar. Ele segurou minha mão e disse: Obrigado, mãe, por não desistir de mim. Eu apertei a mão dele de volta. Eu nunca desisti de você, Renato. Eu só desisti de ser invisível. 1 ano se passou desde aquele dia no hospital. 1 ano desde a ligação que mudou tudo. Desde as palavras que me partiram ao meio e ao mesmo tempo me libertaram. Hoje, aos 69 anos, eu posso dizer que finalmente encontrei paz. Não é uma paz perfeita. Ainda tenho dias difíceis. Dias em que a solidão aperta. Dias em que lembro de tudo que passei e sinto uma tristeza antiga voltar. Mas são dias, não a vida inteira. E isso faz toda a diferença. Continuo morando no meu apartamento, o lugar que se tornou meu refúgio e meu recomeço. Dona Zélia continua sendo minha amiga, minha vizinha, minha companheira de conversas na varanda. Teresa me visita 2 vezes por ano, e a gente mata a saudade como se o tempo não tivesse passado. Continuo fazendo meu tratamento, cuidando do meu coração, o de carne e o de sentimento. O médico diz que estou muito bem para na minha idade. Eu digo que estou muito bem para qualquer idade. E o testamento? Continua do mesmo jeito. A casa vai para a instituição quando eu partir. O dinheiro vai para meus netos quando completarem 25 anos. E Renato vai receber a carta. Mas agora, uma carta diferente. Uma carta que fala não só das dores do passado, mas também das alegrias do presente. Uma carta que termina com esperança, em vez de mágoa. Porque no fim das contas, essa história não é sobre vingança. Nunca foi. É sobre uma mulher que passou a vida inteira cuidando dos outros e esqueceu de cuidar de si mesma. Uma mulher que aceitou migalhas achando que era amor. Uma mulher que precisou ouvir a pior frase da sua vida para finalmente acordar. É sobre descobrir, aos 68 anos, que nunca é tarde para se valorizar. Que nunca é tarde para exigir respeito. Que nunca é tarde para dizer não. É sobre entender que amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência. Às vezes, quando estou sozinha na varanda, olhando o sol se pôr, eu penso naquela mulher deitada na cama do hospital, chorando sozinha depois de ser desligada na cara pelo próprio filho. Eu penso em como ela estava assustada, perdida, achando que não valia nada. E eu quero dizer para ela: você vale. Você sempre valeu. Você só precisava acreditar nisso. Aquela frase: a senhora está inventando doença para chamar atenção, ainda mora na minha memória. Mas ela não me define mais. Ela me lembra de onde eu vim e me mostra o quanto eu andei. Eu passei 42 anos sendo a mãe do Renato. Agora, finalmente, eu sou a Marlene. E essa Marlene, eu posso garantir, nunca mais vai se deixar apagar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.